Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Cientista. Como você já sabe, aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Nós abordamos os mais diversos temas das variadas áreas do conhecimento, apresentando pesquisas, projetos e ações científicas produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. Acompanhe as nossas redes sociais e participe, pois aqui você é parte do nosso programa. E hoje o tema do nosso programa é nutrição. Você sabe o que é biodiversidade alimentar? Pois pesquisadores aqui da UFRN, do Departamento de Nutrição, realizam estudos sobre a diversidade alimentar da população e mostram resultados que ajudam a entender algumas deficiências no prato do brasileiro. Então vamos acompanhar na reportagem. A biodiversidade alimentar é essencial para melhorar a nutrição e reduzir a fome em populações de todo o mundo. No entanto, em países de média e baixa renda, mesmo com a existência de uma enorme diversidade de alimentos, não representa necessariamente padrões de consumo de alimentos por população. A biodiversidade são todas as espécies vivas que existem no mundo, né? Se a gente for falar de espécies de plantas, de animais, de algas, de fungos, então tudo isso é a nossa biodiversidade. E se a gente for falar sobre a biodiversidade alimentar, é a parte dessa biodiversidade que é de comer, né? Então o que a gente sabe hoje é que mesmo nos países que são muito ricos em biodiversidade, como é o caso do Brasil e de outros países que estão nos trópicos, apesar da grande biodiversidade que existe ao redor, essa biodiversidade ela não se reflete no prato. As pessoas vêm a cada ano consumindo menos diversidade no prato. Quase sempre as mesmas frutas, as mesmas verduras, a mesma folha, né? Então, há essa dissincronia entre as possibilidades da paisagem e o que chega no nosso prato. O Brasil é um dos países mega biodiversos do mundo e pesquisadores buscam investigar a prevalência de consumo de alimentos biodiversos no país e os fatores socioeconômicos que influenciam esse consumo. O estudo é realizado por diversos cientistas no Brasil, incluindo a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Nutrição. Nós queríamos saber qual é a prevalência de consumo de biodiversidade no país, no Brasil, porque a gente não sabia se no Brasil, apesar dessa grande biodiversidade, como isso se refletia na prática. Então a gente descobriu que a gente analisou dados da pesquisa de orçamentos familiares, que é uma pesquisa do IBGE. Então a gente analisou dados de mais de 40 mil pessoas e dados de 2 dias de consumo dessas pessoas. Então quase 90 mil observações a gente tem. E analisamos plantas não convencionais, analisamos cogumelos e animais silvestres, porque os animais silvestres são importantes para muitas populações do país. E a gente descobriu que a prevalência de consumo desses alimentos é de 1 para cada 100 brasileiros, ou seja, apenas 1 de cada 100 brasileiros consome esse tipo de alimento na sua dieta. Como a gente conta a biodiversidade no prato? Existem várias formas de contar. Uma delas é contando o número de espécies diferentes que tem no prato. Então, por exemplo, um prato que tem um arroz, um feijão, um alface, um tomate e um pedaço de frango. Ele tem 5 espécies da biodiversidade, né? E ele poderia ter muito mais. O que a gente sabe é que, por exemplo, cerca de 50 plantas que existem no planeta, que tem 300 mil plantas, cerca de 50 plantas entregam tudo que a gente precisa de calorias e proteínas. E isso é muito pouco. Então essa pequena diversidade que está no nosso prato, ela também se repete quando a gente faz essa análise em termos globais, pensando em países como o Brasil e no conjunto de países que existem no mundo também. Dentro desse aspecto de uma dieta biodiversa, é importante que, além de se perceber se está sendo consumido, o que está sendo consumido, para a gente ter uma ideia do impacto que isso pode gerar nutricionalmente falando para os indivíduos, para a população, a gente precisa conhecer aquele alimento. E conhecer o alimento em diversos aspectos, inclusive a sua composição. E aí essa composição ela perpassa os níveis de proteínas, de fibras, que são nutrientes importantes para a alimentação do indivíduo, e de micronutrientes, minerais, vitaminas, e cada alimento vai ter as suas características.
E hoje a gente conhece essa composição de alguns alimentos, de outros não. Então, a nossa ideia é fazer essa composição de uma ampla gama de alimentos, tanto de alimentos de origem vegetal, animal, e gerar esses dados que podem fomentar mais o consumo a partir do momento que a gente sabe tem tal nutriente nesse alimento. Isso pode ser uma forma de estimular o consumo e também para análise dessas pesquisas de consumo alimentar, quando o indivíduo chegar relatando que fez o consumo de um tucumã, fez o consumo de uma taioba, que a gente saiba a composição daquele alimento no prato do indivíduo. Os pesquisadores apontam que o consumo de alimentos biodiversos no Brasil é baixo, apenas relacionado a 1,3% da população, variando de acordo com a área, etnia, idade, insegurança alimentar, sexo e nível educacional. Nós trabalhamos com a base de dados do IBGE, que é uma base de dados pública, que tem informações de consumo alimentar, e a gente usou várias técnicas para analisar essa prevalência de consumo, né? Então, uma das técnicas mais simples para analisar a prevalência, mas a gente também tem uma pergunta em especial, é que a gente queria saber quem é a população que mais depende de plantas alimentícias não convencionais, que são as PANC, né, que são aquelas plantas que dificilmente a gente encontra no supermercado, como a taioba, o pequi, o feijão guandu, a tucumã, o tucumã. Então, a gente tinha uma ideia de que as pessoas que mais dependiam dessas plantas são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E a gente confirmou essa hipótese, né, de que as pessoas que comem mais dessas plantas são pessoas que usam essas plantas como uma rede de proteção. Então, são mulheres, em geral negras, que vivem na zona rural, em domicílios onde a fome é uma ameaça. A gente descobriu também que as populações que consomem cogumelo e caça são diametralmente opostas. Então, as pessoas que consomem cogumelos são pessoas com altíssimo nível de escolaridade, com uma renda 10 vezes maior do que a renda média da população, brancas vivendo no sul e sudeste. E as populações que consomem carne de caça são populações que têm 1/3 da renda média do país, que vivem em lares com insegurança alimentar no norte e nordeste do país. Então, esse dado é muito importante porque mostra pra gente que se por qualquer razão a carne de caça não estiver disponível para essas pessoas que dependem desse recurso, elas podem vir a passar fome. A gente sabe que uma dieta que tem menos diversidade é uma dieta de menor qualidade nutricional. A gente demora mais a atingir a adequação de diversos nutrientes, como a vitamina C, vitamina A, enfim. Então, quando a gente consome mais diversidade, maior a chance de a gente ter mais esses nutrientes todos contemplados, né? O segundo ponto é que a gente já sabe hoje, que alguns estudos vêm demonstrando que quanto maior a diversidade no nosso prato, menor é a taxa de mortalidade. Para a saúde ambiental também a gente tem consequências, porque se a gente fala que o prato tem que ser diverso, a gente está dizendo que as hortas têm que ser diversas, que as fazendas têm que ser diversas e não baseadas em monoculturas. E a gente sabe que as monoculturas apresentam diversos desafios, né, para esse nosso desejo de fazer a transição ecológica. Nós vimos na reportagem que a biodiversidade alimentar pode ser essencial, inclusive, para reduzir a fome de populações e é importante até para a natureza. Mas as pesquisadoras têm ainda mais informações. Então vamos ver com o nosso repórter Arthur Rocha quais as dúvidas das pessoas nas ruas. A biodiversidade é essencial para melhorar a alimentação e reduzir a fome em populações do mundo inteiro. Até mesmo em países mega biodiversos, como é o caso do Brasil, a gente observa, através de pesquisas, que essa diversidade não chega até o prato da população. Mas será que as pessoas das ruas sabem o que é biodiversidade alimentar? Será que elas sabem como se alimentar adequadamente? Nós vamos tirar agora algumas dúvidas com os nossos pesquisadores. Como é que a gente pode identificar se a nossa alimentação tem diversidade suficiente de alimentos? A gente não tem um número fechado, assim, que diga, chegando nesse número, está adequado, né? Porque isso vai depender de vários outros fatores também, mas alguns estudos vêm mostrando para a gente que quando você come cerca de 20 espécies diferentes por dia no seu prato, você está conseguindo uma boa adequação, né? E se a gente for pensar na escala de um ano, alguns estudos vêm mostrando para a gente que essa quantidade seria 80 espécies diferentes por ano.
Mas é difícil pensar alguém que vai fazer um diário controlando o que come num ano, né? Então, uma boa estratégia, se você quer ampliar a sua diversidade de alimentos na dieta, seria tentar, a cada semana do ano, incluir um alimento diferente. Como fazer as escolhas certas para diversificar a minha alimentação? A primeira coisa que tem que pensar é onde você vai obter esses alimentos, né? Então, se a gente for para lugares como feiras ou mercados de agricultores, a gente tem uma chance de conseguir comprar mais coisas diferentes, né? Um outro ponto também é pensar em que tipo de preparações você pode incluir esses alimentos. Quando a gente faz sopas, por exemplo, risotos ou saladas, a gente tem chance também, salada de frutas, salada de verduras, a gente num prato só vai ter um monte de espécies diferentes. Então também são boas estratégias, pensar o tipo de preparação. Como pessoas de baixa renda vão ter acesso à alimentação mais diversa? Um dos caminhos é tentar buscar as feiras livres, né, onde a gente consegue comprar diretamente de quem produz. A gente tem uma chance maior de comprar alimentos de menor custo. E as crianças também, adolescentes que acessam as escolas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, hoje em dia um dos objetivos do PNAE é ampliar a quantidade de diversidade que é oferecida para as crianças. Então também é um caminho muito importante para a gente ampliar o acesso de populações de diferentes estratos de renda pela alimentação escolar. Essa diversidade alimentar, ela também reflete nas condições sociais da população? Essa pergunta é muito interessante e ela tem várias camadas. A gente poderia responder ela de vários ângulos, mas falando especificamente da população que a gente investigou no estudo de consumo de biodiversidade na população brasileira, a gente descobriu, por exemplo, que são as pessoas de maior renda, mas de muito maior renda, que têm acesso a cogumelos, por exemplo. Então, tem certos itens nos contextos urbanos, né, que as pessoas que têm mais dinheiro vão conseguir acessar com mais facilidade. Quais as consequências a longo prazo de uma dieta muito restrita? Assim como a gente sabe que uma dieta rica em diversidade é boa para a qualidade da dieta, porque a gente consegue consumir mais nutrientes, mais compostos bioativos diferentes, diminui a mortalidade. Então, uma dieta restrita em diversidade, ela tem esses efeitos ao contrário, né? Então, você vai ter uma dieta pobre em diversidade, que pode acometer você com diversos problemas de saúde, pode mexer com a sua imunidade, né? Então, assim, deixar você mais vulnerável a diferentes tipos de ameaças que a gente tem à saúde. A suplementação é realmente necessária para se atingir a nutrição ideal do corpo? Não. Poucas pessoas precisam de suplementação. Quando a gente tem uma dieta adequada, a suplementação ela não é necessária, né? Por exemplo, vou falar de um público muito específico que, apesar de ter uma dieta adequada, em algumas vezes vai precisar de suplementação. O público que não come nenhum produto de origem animal, como, por exemplo, as pessoas que são veganas ou vegetarianas estritas, né? Então, a dieta dessas pessoas é bastante limitada em vitamina B12. Então, essas pessoas vão precisar suplementar, em alguns casos. Então, em geral, quando a gente tem uma dieta equilibrada, diversificada, em geral, a gente não precisa de suplementação. Essa diversidade pode ser feita também com alimentos naturais? É interessante que ela seja feita preferencialmente com alimentos in natura, ou minimamente processados, ou processados artesanalmente, né? E evitando os alimentos ultraprocessados. Quando a gente inclui mais alimentos que estejam menos processados pela indústria, a gente também preserva componentes importantes que a gente ganha com a diversidade de alimentos, como, por exemplo, os compostos bioativos. Então, é muito interessante focar nesses alimentos que a gente compra in natura, processa em casa ou tem acesso a esses alimentos cozidos de forma mais artesanal e caseira. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta temos curiosidades, mais informação e ciência no nosso quadro Sabia Não? A gente volta já. Estamos de volta e agora é aquele momento de descontração no quadro Sabia Não? Pizza, hambúrguer, refrigerante, coxinha, batata frita, cachorro-quente, biscoito recheado, frituras, é uma tentação. No final de semana, então, nem se fala. Uma overdose de gorduras, sódios e açúcar. Essas comidas agradam nosso paladar, mas consumi-las com exagero provoca problemas imediatos no organismo e até doenças. Você sabia que essas comidas são chamadas de junk food? Sabia não?
O termo junk food engloba uma perspectiva bastante ampla de alimentos. Normalmente se refere a alimentos que são relativamente de alto teor calórico, mas de baixo valor nutricional, ou seja, alimentos pouco saudáveis para a nutrição humana. Muitas pessoas pulam o café da manhã ou outras refeições ao longo do dia, optam por fazer uma refeição mais rápida, com lanches e refrigerante. Inclusive, quando se come muita besteira, a tendência é não beber água porque, claro, vai preferir acompanhar a refeição com milkshake ou um refrigerantezinho. Com isso, o corpo acaba retendo líquidos, que provoca inchaço. Segundo especialistas, ingerir uma quantidade excessiva de comidas gordurosas sobrecarrega o organismo e compromete a digestão. Além disso, provoca picos de níveis de energia, mas em seguida esses níveis de energia diminuem rapidamente, causando a redução de açúcar no sangue, aumentando a fome novamente, fazendo com que você procure outro lanche rápido. Nos alimentos, há 3 tipos de gorduras: a saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. A gordura saturada é a vilã de todas, está presente em alimentos de origem animal, embutidos e na maioria dos industrializados. Ela é responsável por aumentar o colesterol ruim e, consequentemente, a chance de doenças cardiovasculares. As outras duas são consideradas gorduras boas, que aumentam o colesterol bom e estão presentes em alimentos como abacate, azeite, castanhas, alguns tipos de peixe. A longo prazo, um dos principais problemas causados pelo consumo excessivo e frequente de comidas gordurosas é a obesidade. A maioria desses alimentos é cheia de calorias vazias, que só trazem excesso de energia e não são utilizadas pelo corpo. Além disso, o excesso de gordura é responsável por um processo inflamatório, que acaba provocando algumas doenças, como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problemas cardíacos e até câncer. Vou ali pedir um fast food, calma, uma vez por semana e pode. Enquanto eu vou, nos encontramos no próximo episódio. Até lá! No programa de hoje, nós falamos sobre biodiversidade alimentar, objeto de estudo de pesquisadores do Departamento de Nutrição aqui da UFRN. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Lembrando que esse e todos os outros episódios do Fala Cientista estão disponíveis na página da TVU no YouTube. Um grande abraço e até a próxima semana.